Bom, então vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de vocês hoje. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim? Dá um joinha aí. Se travar, se o áudio ficar ruim, vocês me dão um sinal aqui, me mandem uma mensagem. Acho que agora ficou instável, né? A internet? Voltou. Maravilha. Obrigada, Vanessa. Espero que funcione tudo bem durante o nosso tempo juntos hoje. Então eu plane... Boa noite, Samuel, bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Então vamos lá. A intenção desse nosso encontro hoje é compartilhar com vocês um pouco de uma das perspectivas de Management 3.0, que trata de energizar pessoas. E a ideia é que eu compartilhe então o jogo dos motivadores, uma das práticas propostas por esse mindset. Tudo bem? Como a gente está num formato de webinar, eu senti que deu uma travadinha aqui, turma. Né? Puxa, eu não sei o que está acontecendo justo hoje com a minha internet. Que coisa ótima, não? Vamos ver se agora vai. Eu vou começar de novo então. Deixa eu só. Banda larga é um sucesso, né? Pois é, eu já não sei o que fazer aqui com essa banda larga da Vivo, viu? Deixa eu só. Um minutinho, turma. Vamos lá. Espero que agora a gente consiga. Se travar, me ajudem aqui, né? Pode abrir o microfone e pedir para eu retomar e a gente retoma. O Marco levantou a mão, tá tudo bem? Oi, Marco. Ah, então tá bom. Tá bom, tranquilo. Então vamos lá. A intenção desse encontro é ser um formato de webinar, mais ou menos, né? Vamos experimentar isso hoje aqui com o Zoom. Então eu vou compartilhar com vocês uma das práticas de Management 3.0, que é o jogo dos motivadores. Alguns de vocês já conhecem, eu estou vendo carinhas conhecidas aqui na telinha. Ricardo, Alê, Samuel, acho que o Andrés. Não estou vendo todo mundo simultaneamente aqui, mas vejo umas carinhas conhecidas. Então a gente vai relembrar um pouco desse conteúdo. A minha intenção é dar algumas dicas de como vocês podem utilizar o jogo agora no ambiente online, né? Para quem conhece a ferramenta, a gente aplica no encontro presencial usando cartas, né? E a ideia hoje é compartilhar com vocês algumas possibilidades para o ambiente online, tá bom? Então, se vocês topam, eu vou compartilhar o conteúdo. A gente vai fazer vou convidar vocês a compartilharem experiências pelo chat. E no final do conteúdo, a gente pode fazer um bate-bola de perguntas e respostas e a gente abre o microfone e vocês podem interagir um pouco mais. Pode ser? Vamos ver o que a gente consegue aí nessa uma horinha juntos. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Muito bem. O Ricardo tá vendo a tela, Ricardo? Só para ver se o compartilhamento funcionou. Me dá um joinha aí, sim?
Maravilha, então. Então vamos lá, o nosso tema é como motivar as pessoas. Como alguns de vocês talvez não me conheçam, eu vou dar uma ideia geral de quem eu sou. Sou mãe da Isa e da Gabi, casada com o Edson, atuo na área de, hoje, como coach e facilitadora de workshops como esse. Como esse não, hoje é um webinar, né? Mas de workshops sobre Management 3.0 e também agora Collaboration Superpowers é um movimento que busca disseminar práticas para o trabalho no ambiente virtual. A minha graduação e a minha experiência antes disso vem da área de tecnologia e grande parte desse tempo atuando no mercado financeiro. Já traduzi um livro, fui coautora de outro livro. Ler é uma coisa que eu gosto muito de fazer, está entre os meus hobbies. Mas a ideia hoje não é falar muito sobre mim, mas sobre Management 3.0 e como energizar pessoas. Então, para quem não conhece o movimento, não participou ainda de um workshop sobre Management 3.0, eu vou só conceituar para a gente seguir juntos na mesma página. Então, o Management 3.0 é uma forma de pensar que combina uma série de jogos, ferramentas, práticas que estão sempre em atualização e tem como objetivo um novo olhar para o sistema de trabalho em que a gente possa ser mais feliz e produtivo, né? Porque sempre em atualização. Esse movimento ele é um movimento que convida os participantes, né, aqueles que se engajam no movimento, a compartilharem, customizarem o uso das práticas, né, e trazerem novas possibilidades ancoradas aos princípios que esse movimento propõe. Então, uma comunidade que está sempre aberta, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento, ainda não participou de nenhum workshop ou não está conectado com essa prática, pode acessar o site www.management30.com e lá tem uma série de conteúdos que podem te inspirar e trazer uma imagem melhor sobre esse movimento. Eu só queria dizer que muitos me perguntam por que 3.0, o webinar hoje não é para falar sobre o movimento em si, mas só para vocês entenderem de onde vem esse 3.0, para aqueles que ainda não conhecem. O Jorgen, que é o idealizador desse movimento e que escreveu o livro que leva o mesmo nome, ele classificou como gestão 1.0 a imagem da liderança controladora, mecanicista, a imagem do líder em uma organização mais hierárquica, menos participativa. Independente do desenho organizacional, mas talvez vocês possam construir essa imagem das decisões que são mais top-down, né, e pouco participativas. No outro extremo, o que ele considerou gestão 2.0 é uma imagem mais autônoma, mas beirando um pouco a anarquia, né? Onde todo mundo pode tomar as decisões e o líder ele atua num papel de servir o time, né? A partir das decisões que o próprio time toma. O que ele considerou Management 3.0 é um pouco o equilíbrio entre essas duas abordagens, né? Não comando controle 100%, mas também não essa visão mais anarquista. Sem julgamento, né? Entre os dois modelos, mas com essa visão conceitual. Então, muitas pessoas têm a imagem de que Management 3.0 propõe esse ambiente 100% autônomo, mas o convite é a busca do equilíbrio, né, e de mais autonomia vinculada ao desenvolvimento de capacidades também, né?
considerando um time mais maduro, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é energizar pessoas. Então esse movimento Management 3.0, ele distribui as práticas, os conceitos, né, os conteúdos, ancorado em 6 perspectivas. E uma delas, a primeira, trata de energizar pessoas. Então, reconhecendo que as pessoas são quem realizam a tarefa no ambiente organizacional, são elas que realizam o propósito da organização, ter as pessoas ativas, criativas e motivadas é um caminho para obter o melhor resultado, né? Então, com essa consciência, essa perspectiva trata de práticas que possam energizar, manter as pessoas energizadas, criativas e motivadas. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente motiva as pessoas? Quem tiver alguma contribuição, escreve aí no chat. Quais têm sido suas práticas? Como é que você se responde essa pergunta hoje, né, no seu ambiente de trabalho? E quando a gente fala de motivação, parece que meio automático a gente falar também de engajamento. Né? Engajamento é uma palavra que está muito em pauta, né? Hoje no ambiente organizacional. Se a gente vai para a definição de engajamento, engajamento tem a ver com contratar alguém para determinados serviços e também ser solidário a ideias ou ações coletivas. Então, a imagem que a gente traz de engajamento vinculada à motivação, ela tem a ver com eu me conectar a algo, a uma ideia, a uma ação, a partir da minha própria iniciativa. Né? Quando eu sou solidário a um movimento, a uma ideia, não é porque alguém me obrigou a fazer, mas porque faz sentido para mim. Né? Então, é essa imagem que a gente conecta com o tema motivação. E eu tenho uma pergunta para você, queria que você respondesse aí no chat. Qual foi a última vez que você se divertiu no trabalho e por quê? O Ricardo tá rindo, ele já ouviu essa pergunta alguma vez. Escreve aí no chat. Qual foi a última vez que você se divertiu no trabalho e por quê? Não vale o happy hour, agora virtual, né? Com os colegas. Nem aquele almoço de confraternização da equipe, que agora não está rolando, né? Só se for virtual. Mas executando a sua tarefa, qual foi a última vez que você se sentiu realizado, motivado? Essa diversão tem a ver com realização, sensação de bem-estar, prazer, executando aquilo que você executa. Escreve aí no chat. Eu não estou vendo nada no chat aqui por enquanto. Muito bom. Se você não consegue se lembrar, ou se a sua memória sobre algo que você... uma situação em que você se divertiu é muito antiga, talvez seja um ponto aí para você pensar, né, a respeito da relação com o trabalho. Bom, é um fato que todos os líderes, gestores, priorizam a falta de engajamento ou como motivar e ter uma equipe engajada, né? Ao longo da minha carreira, nunca ouvi um líder dizer que não quer ter uma equipe engajada. Todo líder busca ter uma equipe engajada. Mas por que será que isso não acontece, né? Essa pode ser uma reflexão e uma pergunta que a gente pode carregar. Uma outra reflexão que eu queria convidar você a fazer é: será que um trabalhador feliz... Vamos ver se essa afirmação vocês acham que faz sentido. Um trabalhador feliz não necessariamente é um trabalhador engajado. De repente, eu estou feliz no meu ambiente de trabalho, gosto dos meus colegas, tenho uma remuneração que acho que está ok, mas de repente não estou muito engajado com a minha tarefa. Isso pode acontecer.
E o contrário também pode acontecer, né? Eu não estou feliz com o que estou fazendo, mas estou sim engajado com a tarefa. E esse colaborador é muitas vezes aquele que pode beirar uma situação, um estado de burnout, de estresse, né? Porque ele está engajado, ele está se dedicando a uma causa, mas ele não está feliz, não se sente realizado com aquilo que ele está fazendo, né? Então a gente pode pensar nessa relação trabalhador, trabalho e felicidade a partir dessas diferentes perspectivas, né? O fato é que, tecnicamente, a gente não consegue motivar ou engajar o outro. O que a gente pode fazer como líderes, gestores, é dar as condições para que isso aconteça. Porque o engajamento, eu ser solidário a uma causa, ou uma ideia, ou um ideal, um propósito, tem a ver com como eu me relaciono com esse tema. E isso depende do indivíduo, né? Então, é uma pretensão nossa acreditar que como líderes a gente engaja, né? O que a gente pode fazer é dar as condições para que isso de fato aconteça. Agora, uma outra pergunta que eu queria trazer para vocês refletirem é: será que o engajamento ele diz respeito à motivação intrínseca ou extrínseca? Talvez vocês possam pensar um pouco. Quem tiver uma opinião pode escrever lá no chat. Esse chat está super silencioso hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos pensar, né? Motivação intrínseca tem a ver com como aquilo que faz sentido para mim, meu propósito, como eu me relaciono com a tarefa. A motivação extrínseca tem a ver com o ambiente externo, né? O que o ambiente me proporciona. Então, quando a gente pensa na remuneração, por exemplo, é uma motivação extrínseca, porque é algo que vem ao meu encontro, né? Quando eu sinto que aquele trabalho que eu realizo me traz satisfação, porque se conecta com o meu propósito de vida, porque é algo que me dá prazer, isso tem a ver com a motivação intrínseca, né? Muitas pesquisas apontam que trabalhar somente com a motivação extrínseca não resolve a nossa questão relacionada com a motivação, né? Então, o colaborador ele não está feliz com a tarefa, eu reajusto o salário e isso vai durar por um tempo, né? Eu vou ficar feliz com esse reconhecimento, com esse reconhecimento financeiro, mas daqui a pouco eu volto para aquele mesmo lugar, né? Da insatisfação. Então, talvez o engajamento ele possa ser o equilíbrio entre motivação intrínseca e extrínseca. E dependendo de como eu me relaciono com o trabalho, eu posso pender mais para motivação intrínseca ou mais para motivação extrínseca, de acordo com o meu contexto, né? Com o que eu estou vivenciando na minha vida profissional naquele momento. Não só profissional, mas pessoal também, né? Talvez esse olhar para a nossa própria biografia. E aí o Jorgen, então, desenvolveu um modelo, na verdade, baseado em vários outros autores, que propõe, então, 10 motivadores que combinam motivação intrínseca e motivação extrínseca. Esse modelo ele nomeou Champ Frogs, de sapo campeão. Não tem um sentido por trás desse nome, é só um acrônimo para a gente se lembrar de quais são os 10 motivadores, tá? Depois eu passo para vocês também as referências de onde ele se baseou. Mas algumas delas são a Motivação 3.0, né, um conteúdo compartilhado pelo Daniel Pink, sobre as pesquisas que ele realizou a respeito de motivação.
e também os 16 fatores motivacionais propostos pelo Steve Reis, se eu não estou pronunciando incorretamente o nome dele, que trata também desses desejos do ser humano, e com base nesses desejos, essa pesquisa também influenciou esse modelo proposto pelo Yoga. Então, é um combinado aí de várias pesquisas. E o que são então esses 10 motivadores? O primeiro deles é a curiosidade, o C do Champ Frogs. Aqui é aquele colaborador, o trabalhador, que gosta de ter muitas coisas para fazer, para investigar, para pensar, que gosta de ver coisas novas, que quando está muito tempo no mesmo tema, com o mesmo assunto, se sente desmotivado. Então, curiosidade tem relação com isso, com coisas diferentes, novidades, novos problemas para investigar. Próximo é o H, de honra, o H do Champ. Aqui é aquele trabalhador que sente orgulho em perceber que os seus valores se refletem em como a organização funciona, né, em como ele se relaciona com o trabalho. Então, eu tenho um exemplo que sempre compartilho, dos trabalhadores que atuam na Petrobras. Não sei se tem alguém da Petrobras nesse grupo hoje. E eu me lembro que eu fazia um pós-MBA e na minha turma tinha um diretor da Petrobras, né? Na época que estourou a questão da Lava Jato e tal. E aí ele comentou como foi sofrido para alguns colaboradores viver esse momento dentro do ambiente organizacional, porque sentiam honra, né, de pertencer à Petrobras e de repente viram que os seus valores foram quebrados ali de alguma maneira, né? Assim também colaboradores de outras organizações que se veem nutrindo essa honra, né, essa conexão através dos valores, e algo acontece que quebra, né, de alguma forma essa relação. Se para mim honra não é importante, tanto faz o que está saindo na mídia. Eu não posso até me chatear no começo, mas não vai me impactar, né? Não vou ficar deprimida por causa disso. Mas para quem a honra é muito importante, isso gera um impacto, né? Inclusive na produtividade. O próximo é a aceitação. O A do Champ é aquele colaborador que busca se sentir aprovado pelos colegas, que percebe que as pessoas o reconhecem pelo que ele é, pelo que ele faz. Ele busca se sentir parte. Para esse colaborador, pertencer ao grupo é muito importante. Então, é alguém que, de repente, se você como líder, vamos pensar agora no trabalho virtual, né? Você como líder, um monte de tarefas, não está tendo tempo de se conectar com todos os colaboradores do seu time. Esse colaborador é aquele que vai ficar, puxa, mas o Luiz nem falou comigo essa semana, será que está lembrando que eu existo aqui? Os meus colegas não me chamaram para a reunião ou para o happy hour virtual, me esqueceram aqui. Ele vai se sentir excluído, né? Então, esse colaborador precisa se sentir parte, precisa que você como líder crie esse canal de comunicação com ele mais estreito, né? Próximo é maestria, o M do Champ. Maestria é aquele colaborador que gosta de se sentir desafiado dentro das suas habilidades. É diferente do curioso, né? O curioso, ele gosta de coisas diferentes para pensar. Aquele colaborador, pensando no estereótipo né, da maestria, ele gosta de ser desafiado dentro das habilidades que ele já desenvolveu, né? Então, ele vai se desenvolvendo cada vez mais dentro daquela área de domínio. Aqui, a gente pode considerar muitos especialistas, né? Na área de tecnologia, a gente tem muitos trabalhadores que se vinculam com esse motivador. Então,
especialistas em determinado tema, em determinada tecnologia, que gostam de atuar naquela área e se sentem desafiados quando a barrinha vai aumentando dentro daquela mesma área de domínio. O P de poder, o poder aqui no sentido da influência. Então, eu sinto que há espaço suficiente para eu influenciar o que acontece na organização. Às vezes a gente usa a palavra poder num sentido do poder que subordina outros, né, no ambiente organizacional. Não é essa a imagem desse motivador, mas é que eu seja capaz ou eu perceba que as minhas ideias elas influenciam a equipe, né, o meu ambiente de trabalho. E esse colaborador é muito importante que você reconheça aquele que tem o poder como prioridade, porque ele é quem vai te ajudar a realizar mudanças de repente, né? Transformações no ambiente organizacional. E se ele não sente esse espaço ou não tem clareza de para onde ele deve influenciar o time, ele pode influenciar o time para uma outra direção, e não aquela que você, como líder, gostaria que fosse. Então é importante criar esse espaço e dar clareza, principalmente de propósito, né? Objetivo. O próximo é liberdade, no acrônimo é o F de Freedom. São aquelas pessoas que são independentes de outras com relação ao seu trabalho e suas responsabilidades. Não quer dizer que ele não trabalhe bem em grupo ou em equipe. Não é isso, ele pode trabalhar super bem no grupo, mas ele não gosta de ter muita dependência dos seus pares para realizar a sua entrega. Ele gosta de ter mais autonomia, né, para realizar o seu trabalho. Então, é alguém que provavelmente agora, né, no trabalho remoto, vai lidar bem realizando as suas atividades de maneira isolada, né? Agora, não coloca ele para fazer trabalho em pares, principalmente no trabalho remoto, porque isso vai ser para ele bem complicado, né? Gera muito desconforto. Próximo é o R de relação. Aqui são aqueles colaboradores que gostam de ter o contato social com outros no ambiente de trabalho. E aqui a gente tem uma questão, né? Se a gente fosse pensar na liberdade, na relação, como estereótipos, tá? Esse colaborador é aquele que em casa está sofrendo, né? Porque se ele não tem pessoas com quem se relacionar em casa, no isolamento, vamos pensar que ele vive sozinho, né? Para ele está muito difícil isso, porque não tem com quem compartilhar, não tem com quem trocar uma ideia, as conversas de corredor já não existem, então ele vai buscar o contato, né, com as pessoas através das ferramentas que estão disponíveis, mas para ele é um pouco sofrido. Esse colaborador é aquele para quem não vai ser legal você atribuir para ele uma tarefa ou um papel que dependa de 100% concentração e foco. Né? Então, já vi situações em que o líder atribui para um colaborador que tem como prioridade a relação uma tarefa que ele precisa executar sozinho, e daqui a pouco ele levanta, ele cutuca o colega do lado, ele vai tomar café várias vezes, porque para ele não dá para ser feliz sozinho, né? Então, num período normal, que não seja o de isolamento, se você vai fazer um teste de home office, ele é aquele cara que vai ficar trabalhando de casa, remoto, até a quarta-feira. Na quarta ele já está pedindo, pelo amor de Deus, me deixa eu voltar para o escritório, né? Porque já falou com a planta, com o cachorro, com o gato, com o papagaio e não dá, né? Tem que estar com o grupo. Próximo é ordem. O O do Frogs é aquele trabalhador que precisa sentir segurança, reconhecendo as regras e as políticas do seu ambiente de trabalho. Então ele busca um ambiente de trabalho mais estável. É alguém para quem você, como líder, em situações de mudança, se você vivencia hoje um ambiente complexo, né, com pouca previsibilidade,
é aquele colaborador para quem vale a pena investir um tempo em compartilhar todas as informações que você puder antecipadamente, tá? Eu sempre penso, quando começam as mudanças, né, na transformação digital, muitas empresas têm optado por espaços de trabalho mais flexíveis, né? O colaborador não tem a sua própria estação de trabalho, compartilha com outros. Esse cara é aquele que vai tentar chegar super cedo para sentar todo dia no mesmo lugar, né? Para ter o cantinho dele ali, porque não dá esse negócio de cada hora num canto, gera muita instabilidade, desconforto, né, para esse colaborador. Próximo é a meta, é o G do Frogs. A tradução, eu acho que o melhor aqui seria talvez propósito, porque na nossa linguagem a gente usa meta muito relacionado às metas quantificáveis, né, o objetivo de resultado quantificável, mas aqui tem um outro sentido, né, tem a ver com propósito. É aquele trabalhador que busca realizar o seu propósito de vida na tarefa que ele executa no trabalho. E é interessante porque às vezes algumas pessoas me questionam, né, a respeito desse motivador. Puxa, mas nem tenho muita clareza de qual é o meu propósito de vida hoje, né? E propósito é uma palavra que está bem batida hoje, né? Mas é alguém que vai se persistir nessa busca, né, da realização a partir daquilo que naquele momento faz sentido para ela na execução do seu trabalho, tá? O colaborador ele vê um significado maior naquilo que ele executa. E por último, não menos importante dos 10, o status. O status é aquele colaborador que busca o reconhecimento, mas através de uma boa posição, ele vai jogar para ganhar. Ele busca se diferenciar dos colegas. Então, diferente da aceitação, que aquele colaborador ele busca um reconhecimento, ele busca pertencer, e para aquele você pode ter uma conversa 1 a 1 com ele, vai estar super funcionando, vai funcionar super bem. No status, não. Esse colaborador busca o reconhecimento público, né? É aquele que, pensando lá no McDonald's, né, na foto do colaborador da semana, é aquele que vai fritar quantos hambúrgueres precisar para ter a foto estampada ali como reconhecimento, né? Eu sempre conto essa história de uma pessoa que eu conheci facilitando workshops, uma executiva de uma empresa de varejo, e ela me contou que ela trabalhava na área executiva de vendas, né? E ela batalhava muito para alcançar as metas, porque a empresa tinha uma política de reconhecimento em que os 3 melhores executivos do ano subiam no palco numa convenção que eles faziam anual. E ela dizia que, puxa, o bônus é legal, claro que faz sentido também para mim, né, esse reconhecimento, mas eu quero mesmo é subir no palco. Eu quero estar entre os 3 para estar lá na convenção. Então esse é status puro sangue, né? O status para ela é importante, né? Então é muito complicado quando a gente pensa em ambientes de trabalho em que o discurso de que somos todos iguais, não tem diferenciação entre nós, para esse colaborador é um pouco complicado. Ele busca a diferenciação. Então é sempre importante a gente ter formas diferentes de reconhecimento e de lidar com esses colaboradores e seus motivadores, né? A teoria por trás desse modelo do Champ Frogs é que todos nós temos os 10 motivadores. O que muda entre nós é a prioridade que a gente dá para cada um deles, né? Então, de repente, eu vou me sentir valorizada quando sou reconhecida publicamente por um resultado que eu alcancei. Mas se para mim status está lá em último, isso é legal, mas não vai fazer tanta diferença, né? Agora, para aquele que o status está lá em primeiro,
né, entre os 10, para esse sim vai fazer muita diferença, né? Algo que vai fazer com que de fato ele se motive e se engaje na tarefa. E a ordenação dos motivadores, a ideia é que você faça, né, fazendo a sua autoanálise, é que você coloque todos em sequência. Então não adianta dizer, meu principal motivador é curiosidade, e o último é ordem, e o resto dá igual. A teoria é que não dá igual. Então, o convite é para que você reflita sobre cada um deles e ordene tanto faz aqui se você começa do mais importante para o menos, né? Você vai conhecer a sua ordem, do mais importante para o menos importante, né? E aí não tem, aqui está empatado, é tudo igual, não está igual. Se coloca questões que te ajudem a diferenciar e estabelecer essa ordem de prioridade, né? E aí, sendo assim, então, se o engajamento, a motivação, ele depende do indivíduo, não adianta a gente tentar motivar individualmente os colaboradores com programas genéricos, né? Programas massivos de engajamento para a empresa. Eu mesma cometi esse erro ao longo da carreira, que a equipe está desmotivada, chama lá uma palestra motivacional. Vai ser super legal. Causa um impacto, né? Mas ao longo do tempo não se sustenta, porque a motivação depende do como eu me relaciono com a minha tarefa no dia a dia, né? Então é mais importante que você invista tempo em conhecer o seu time e de fato oferecer a possibilidade das pessoas energizarem papéis alinhados aos seus motivadores. Porque no final o objetivo da organização é engajar essas pessoas e torná-las produtivas, né? Então, use o seu tempo para entender como fazer com que as pessoas se engajem, conhecendo as pessoas, né? Então, o jogo dos motivadores, ele é composto por 10 cartas, que representam cada um desses motivadores, que eu acabei de compartilhar com vocês, e que a gente pode imprimir, né, e recortar e trabalhar isso com o time. E o nome desse jogo é Moving Motivators, né, de motivadores em movimento. E por que tem esse nome? Então, além de ordenar os motivadores entre o que mais me motiva para o que menos me motiva, o convite é que você, com seu time, periodicamente analise como os motivadores estão sendo influenciados naquele período, naquele contexto, né, durante aquele projeto ou naquele período de entrega. Então vamos pensar que a Sandra tem curiosidade como principal motivador, né? E ela tem, vamos pensar aqui, ela tem relacionamento como último. Não é bem o caso da Sandra, mas vamos pensar que fosse, tá bom? Então ela tem curiosidade em primeiro e relação lá em último. E aí, na nossa última entrega, eu coloquei a Sandra para cuidar da negociação com o cliente do projeto. Ela é quem vai ter as reuniões de acompanhamento com ele e vai trazer essas informações para compartilhar com o time. No final dessa fase do projeto, ela vai estar querendo pedir para sair, né? Vai pedir para mudar. Porque para ela não vai ser divertido. Né? Relação é último, não coloca a Sandra para fazer relacionamento com o cliente. Vai dar ruim. Né? Ou ela vai se sentir muito desmotivada, ou inclusive pode acontecer dela não conseguir realizar tão bem a tarefa, né? Porque é algo que para ela não desce redondo. Tudo bem? Então, quando a gente for fazer a revisão, seja numa retrospectiva que vocês tenham, numa reunião de equipe, sobre essa última fase do projeto, essa última entrega, para aqueles que usam métodos ágeis, talvez a última sprint,
A Sandra vai compartilhar, olha, não foi tão legal essa tarefa, esse motivador, relacionamento fez com que eu me sentisse desmotivada, né? Porque tão importante quanto entregar tarefas que motivam, então, nesse exemplo que eu trouxe da Sandra, eu vou tentar sempre mais colocá-la em tarefas em que ela precisa pesquisar coisas, buscar coisas novas, novos conteúdos, né? Desenvolver novas competências. Mais importante do que fazer isso é cuidar para não pedir que ela faça muito daquilo que não a motiva, né? Porque se eu me concentro aí, o resultado é ruim, né? Falta de motivação. Então, por isso se chama jogo dos moving motivators. Então, eu ordeno os motivadores, né, do mais importante para o menos importante, e nos nossos encontros, periodicamente, a gente analisa, diante da tarefa, ou do papel que eu estou energizando naquele projeto, como esses motivadores estão se movimentando, né? Me tornando mais motivado e engajado ou menos motivado e engajado. Legal? Isso a gente pode fazer com as cartas, no ambiente físico. Como a gente está hoje vivenciando esse ambiente remoto, eu trouxe algumas sugestões para compartilhar aqui com vocês. Ficou pequenininho, mas eu vou mandar aqui os links, né? Uma possibilidade é você ter um quadro no Miro, mesmo que você não tenha uma assinatura, essa aplicação ela é freemium, né? Então você tem a possibilidade de criar alguns quadros gratuitos na ferramenta, e aí você pode ter as cartas e as pessoas e deixar que as pessoas ordenem, né, as cartas e todos terem acesso a esse quadro. A minha sugestão sempre é para que todo o time conheça quais são os motivadores uns dos outros, né? Então, se a Sandra sabe quais são os motivadores do Gerson, por exemplo, ela vai entender melhor o que motiva o Gerson e por que ele tem determinadas atitudes, né, com relação ao projeto ou a convivência deles, né, no ambiente de trabalho. Então, é bem legal que todos conheçam os motivadores uns dos outros. E aí, um quadro no Miro pode ser bem interessante. Nesse exemplo, eu recortei aqui as imagens, né, dos cards de 1 a 10 e cada um pôde ordenar os seus motivadores. Depois, você também pode, se achar complexo, né, isso, ter um quadro no Jamboard. Não sei se vocês conhecem esse quadro. É uma das ferramentas do Google e dá para usar os post-its, né? Então, simples. Ao invés de usar o post-it aqui físico, escrever cada motivador num post-it e ordenar, você pode usar esse quadro no Jamboard também. E aí, de repente, cada colaborador tem o seu quadro ali no Jamboard, né? E os motivadores ordenados, e aí vocês incluem o nome no quadro para cada um saber quais são os motivadores dos colegas, né? Uma sugestão também interessante para você fazer com o seu time é pedir para o colaborador ordenar e depois todo o time tenta adivinhar quem é o dono daquela ordem, né? Quem é o cara que tem curiosidade em primeiro e status por último. E é uma forma também das pessoas irem se conhecendo, né? E se conectando umas com as outras, tá? Tá complicado? Não quer fazer isso no Jamboard? Usa um Excel. Também dá para fazer. Coloca as cartinhas lá, né, como imagens no Excel e deixa um espaço para cada colaborador e as pessoas copiam e colam as cartas e ordenam. Pode ser um caminho simples também, né? E assim todos têm acesso. A gente também pode usar essas ferramentas como de pesquisa, né? Nesse exemplo tem o Mentimeter, eu vou colocar para vocês, inclusive no chat agora, vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Eu já vou colocar para vocês, vou só terminar de compartilhar, vou colocar no chat para vocês responderem e a gente ter
uma medida geral da turma de quais são os principais motivadores, né, aqueles que estão lá em primeiro. Mas, aqui as pessoas não têm acesso aos motivadores umas das outras, né, então a gente poderia ter uma ideia do time, que motivadores predominam no nosso time? Pode ser uma atividade legal para fazer com o grupo. Mas não vai possibilitar que uns conheçam melhor os outros, né, porque é só como uma ferramenta de pesquisa, mas é um bom primeiro passo aí, pelo menos para autorreflexão, né, do time. É claro que além do Champ Frogs, você pode utilizar várias outras práticas e ferramentas, né? Eu vou só parar um pouquinho o compartilhamento para poder passar para vocês o link do Mentimeter. Eu devia ter deixado aqui o link pronto. Dei uma vacilada, mas vamos lá, vamos corrigir isso. Eu vou passar para vocês um link aqui no chat, e aí vocês podem ir respondendo lá quais são os seus motivadores, e aí a gente tem uma ideia geral aqui do nosso grupo. Vai um link aqui. Daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Acabei me concentrando na apresentação aqui e não acompanhei o chat. Espera lá, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo. Então, é claro que além... Muito bem. Além do Champ Frogs, você pode usar muitas outras práticas e ferramentas, né? Reuniões 1 a 1, aquelas que você realiza com seu colaborador, e assim vocês vão se conhecendo melhor, né? Eventos informais também ajudam. Alguns assessment de perfil podem contribuir também com esse desenvolvimento do conhecimento daquilo que motiva o time. Então, para quem nunca rodou nenhum assessment, tem uma plataforma gratuita que se chama 16 Personalities, 16personalities.com. Eu mando o link para vocês também, que dá para fazer com o time, é gratuito, e baseado no MBTI, que é uma das teorias, né, que fundamentam esse assessment de perfil. Uma avaliação 360 também diz muita coisa. Trabalho em pares para as pessoas se conhecerem. As 12 questões de Gallup são questões que o Instituto Gallup desenvolveu e que acredita que a partir da resposta a essas 12 perguntas é possível avaliar o nível de engajamento dos colaboradores. E essa pesquisa é uma pesquisa que está disponível no portal do Instituto Gallup e tem as perguntas que associadas, né, a esse estudo, e você pode aplicar com o seu time também, e aí pode ser uma boa alternativa, tá? Acessem lá o link e vão respondendo, daqui a pouquinho eu vou abrir a tela lá para a gente dar uma medida em como está o termômetro aqui da turma. Bom, essa é uma das ferramentas e práticas incluídas no workshop na versão Foundation, e também na versão Fundamentals. A versão Fundamentals é a versão online do Workshop Management 3.0, que foi lançada durante a pandemia como alternativa, já que a versão Foundation ela acontece só presencialmente. Então, para quem ainda não conhece, tem interesse de praticar essa ferramenta em grupo e conhecer mais ferramentas associadas a esse mindset, a próxima turma que eu vou facilitar em parceria com a ESPM agora em agosto. E aí vai um link para vocês também e um cupom de desconto aí do professor, junto com o material. Maravilha! Aí vão meus contatos, acho que talvez vocês já tenham, se conectem comigo aí nas redes sociais, ou por e-mail, se você ficou com dúvida, né? A gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas, mas se você precisa se desconectar, já que eu avancei um pouco aqui no horário que eu tinha previsto, pensei em deixar mais tempo para as perguntas, acabei falando muito. Pode entrar em contato comigo, vai ser uma alegria te responder, tá bom?